Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 28 de agosto de 2025, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Como vocês já sabem, hoje é dia do meu aniversário, não é mesmo? Para mim, o dia mais bonito do ano, o do 140º dia do ano. E a lição que o Espírito Santo escolheu para mim foi: o medo não se justifica de forma alguma. E eu vou dizer para vocês que hoje eu estou realmente precisando praticar essa lição, tá? Antes de lermos a lição, nós vamos ler o nosso texto desse grupo de lições, como a gente tem que fazer, né, todos os dias. Texto de número 2, o que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O que quer dizer o tempo terá um fim? A percepção de terceira dimensão terá um fim. E todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. Todos os pensamentos nascidos da percepção limitada, equivocada da terceira dimensão também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá estes pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Neste momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado. Os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora, ok? E aí a gente passa para a lição 240, que é justamente a lição que vai encerrar o ciclo de lições dentro do texto, o que é a salvação, tá? Então prestem atenção também. A gente estava falando ontem sobre as lições do dia dos nossos aniversários, né? Dos dias dos nossos aniversários, melhor dizendo. Então observe também que se ela estiver na segunda parte do livro, ela pertence a um grupo de lições. E esse grupo vai falar
muito também sobre o ponto, né, talvez da jornada em que vocês estejam, no qual nós estamos, né? O medo não se justifica de forma alguma. Por quê? Porque nós e nosso Criador somos um só, tá bom? O medo é um engano. Atesta que te viste tal como nunca poderia ser, separado de Deus, né? Portanto, olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma nesse mundo é verdadeira. Não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Testemunha apenas as tuas próprias ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. Como são tolos os nossos medos. Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia para que reconheçamos o teu filho e o libertemos. Nós que o perdoemos, que nós o perdoemos em teu nome para que possamos compreender a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. Então, o medo, ele só se justifica quando eu estou presa na ilusão de que sou um ser separado de meu Criador, ok? Só assim. Desta forma, o medo se justifica. Quando eu estou na salvação, eu me curei dessa ilusão, né? Então o medo não vai se justificar de forma nenhuma, jamais. Porque eu vou me lembrar de que eu e o meu Criador somos um só, ok? Muito bem. Então, o medo não se justifica de forma alguma. Você pode pegar um medo que você tenha hoje, né? Um sofrimento aí da sua vida, né? E você pode efetivamente aplicar a lição a este medo específico. O medo não se justifica de forma alguma. O medo é um engano. O medo é uma mentira. Atesta que te viste tal como nunca poderia ser e, portanto, olhas para um mundo que é impossível. Sugestão. Aquela sugestão que eu dei para vocês lá no ano retrasado. Na nossa jornada de cura da criança interior, tá bom? Escrevam, façam uma lista de todos os medos de vocês. Na hora em que acordarem, antes de irem dormir, façam uma oração, entreguem tudo isso para o Divino Espírito Santo. Pode ser do medo mais idiota, eu tenho medo de barata. Tenho medo de ter uma barata andando embaixo da minha cama. Eu vou contar para vocês que quem tem gato não tem esse medo, né? Porque o gato, ele tem aquele ouvido zilhões de vezes mais potente do que o nosso, então ele ouve a barata se mexendo, ele vai lá e pega a barata antes mesmo de você saber que tem uma barata sob a sua cama, tá? Então pode ser um medo tão idiota quanto eu tenho medo de que tenha uma barata sob a minha cama, sob, tá, gente? Sob, embaixo, sobre, em cima, tá? Quanto o medo de morrer. Olha, eu tenho medo de morrer e de deixar meus filhos aqui sozinhos, sem mãe. Eu tenho muito medo, tá? Amanhã nós vamos começar o grupo de textos O que é o mundo? O que vem a ser o mundo, tá bom? O que é o mundo? Muito bem. Passamos agora, sem mais delongas, à leitura do texto de Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade. Cuidando de nós mesmos no trabalho é o texto de hoje, dia 28 de agosto. É certo cuidar de nós mesmos no trabalho. Não é apenas certo, é necessário. Cuidar de nós mesmos no trabalho significa que lidamos apropriadamente com os sentimentos. Assumimos responsabilidade por nós mesmos. Desligamo-nos quando o desligamento é necessário
Estabelecemos limites quando precisamos fazer isso. Negociamos conflitos. Tentamos separar nossos problemas dos problemas dos outros e não exigimos perfeição de nós mesmos nem dos outros. Libertamo-nos da necessidade de controlar o que não podemos controlar. Em vez disso, esforçamo-nos pela paz e flexibilidade, usando o nosso poder para sermos quem somos e tomar conta de nós mesmos. Não toleramos abusos, nem abusamos ou maltratamos ninguém. Trabalhamos para libertar-nos do medo e desenvolver a confiança apropriada. Tentamos aprender com os nossos erros, mas nos perdoamos quando nós os cometemos. Não tentamos aceitar trabalhos dos quais possivelmente não daremos conta ou que não são certos para nós. Se nos encontramos numa dessas situações, tratamos do assunto responsavelmente. Verificamos quais são as nossas responsabilidades e geralmente nos prendemos a elas, a menos que um outro acordo seja feito. Deixamos lugar para dias ótimos e para outros dias não tão bons. Somos gentis e carinhosos com as pessoas sempre que possível, mas somos francos e firmes quando isto é necessário. Aceitamos nossas forças e construímos com elas. Aceitamos nossas fraquezas e limitações, incluindo as limitações de nosso poder. Lutamos para parar de tentar controlar e mudar o que não é nosso problema mudar. Concentramo-nos no que é a nossa responsabilidade e naquilo que podemos mudar. Estabelecemos objetivos razoáveis. Levamo-nos em consideração. Empenhamo-nos em conseguir o equilíbrio. Às vezes, proporcionamos a nós mesmos uma boa sessão de lamentações para botar tudo para fora. Mas fazemos isso apropriadamente, de uma forma que signifique cuidarmos de nós mesmos, soltar os nossos sentimentos, e não para nos sabotarmos. Lutamos para evitar intrigas maliciosas e outros comportamentos derrotistas. Evitamos a competição, buscamos a cooperação e um espírito amoroso. Compreendemos que podemos gostar de algumas pessoas com as quais trabalhamos e não gostar de outras. Mas lutamos para estar em harmonia e equilíbrio com todos, né? Trabalhar bem, não levar as coisas para o lado pessoal. Como eu costumo dizer para os meus alunos, não confundir o CPF com o CNPJ. O CNPJ é a função, o CPF é a pessoa, né? De repente não tenho afinidade com aquela pessoa, mas reconheço que a pessoa é uma excelente profissional, né? Não escondemos de nós mesmos como nos sentimos sobre determinada pessoa, mas lutamos para manter um bom relacionamento de trabalho sempre que possível. Quando não sabemos, dizemos que não sabemos. É simples assim. É muito melhor do que você ficar querendo inventar ou querendo parecer algo que você não é. Olha, isso aí eu não sei. Não vou saber te responder, mas posso aprender. Posso trazer a resposta na semana que vem, talvez. Ou não, isso aí você vai ter que pedir a outra pessoa para fazer. Não tenho capacidade, não tenho competência. Quando precisamos de ajuda, pedimos por ajuda diretamente. Olha que beleza! Podemos ser diretos, honestos, francos, sinceros. Podemos ser autênticos. A autenticidade é uma das principais metas da evolução espiritual. Quando o pânico se estabelece, lidamos com o pânico como um assunto separado. E tentamos não deixar o nosso trabalho e comportamento serem controlados por ele. Lutamos para tomar conta responsavelmente de nós mesmos, pedindo pelo que precisamos no trabalho, enquanto não negligenciamos a nós mesmos. Se somos parte de uma equipe, lutamos por um trabalho saudável em equipe, como uma oportunidade para aprender a trabalhar em cooperação com os outros.
Se alguma coisa nos parece louca, se nos encontramos trabalhando com uma pessoa viciada ou que tenha algum tipo de distúrbio que pode nos criar problemas, tornamos a nós mesmos mais loucos, negando o problema. A negação é sempre um problema, tá? Negar é um problema maior, negar o problema é um problema maior do que o problema em si, tá? Toda família disfuncional, ela tem um grande sintoma. Qual é? Não é o problema da família. Por exemplo, um pai alcoólatra. Não. O grande problema dessa família é que todos negam. Todos negam que haja um problema. Negam que o pai seja alcoólatra. Ok? Nós o admitimos, né, o problema, e nos empenhamos calmamente em descobrir o que é preciso ser feito para cuidarmos de nós mesmos. Libertamo-nos de nossa necessidade de sermos mártires ou salvadores no trabalho. Sabemos que não temos de ficar em situações que nos tornem infelizes. Em vez de sabotar um sistema ou a nós mesmos, planejamos uma solução positiva. Compreendemos que precisamos assumir a responsabilidade por nós mesmos ao longo do caminho. Deixamos de ser vítimas e trabalhamos para acreditar que merecemos o melhor. Praticamos a aceitação, a gratidão e a fé. Um dia de cada vez lutamos para desfrutar do que é bom, resolver os problemas que nos cabe resolver e dar o presente de nós mesmos no trabalho. Ser a contribuição. Qual é a contribuição que você é hoje no seu ambiente de trabalho? Qual é? Pergunta. Reflita. Você hoje traz uma contribuição? Aporta coisas boas para o seu trabalho? Hoje prestarei atenção a quais comportamentos de recuperação posso praticar para melhorar a minha vida no trabalho. Cuidarei de mim mesmo no trabalho. Deus, ajude-me a libertar-me da necessidade de ser uma vítima no trabalho. Ajude-me a estar aberto a todas as coisas boas que estejam disponíveis para mim no meu trabalho, tá? Então, olha que bonito esse texto, grandão, né? Texto grandão, maior até hoje, né? É sobre os nossos comportamentos codependentes nos nossos trabalhos, né? Como é que nós podemos aprender a cuidar de nós mesmos no nosso ambiente de trabalho? Vou dar uma dica para vocês que eu aprendi na marra. Tem um adjetivo que para mim ele resume tudo. Seja profissional. Seja profissional. Não leve as coisas para o lado pessoal. Não misture as coisas. Claro que você pode ser uma pessoa mais ou menos distante, mais ou menos afetiva, mas não misture as coisas, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do trabalho e essa pessoa estava se referindo a alguém que, em nosso entendimento, não andou tendo algumas condutas muito boas, né? E eu aconselhei essa pessoa, eu falei, seja profissional. Você não está envolvido diretamente nessa situação, então seja profissional. Não se envolva. Resolve o tema de trabalho que você tem para resolver com essa pessoa. Siga adiante, viva, deixa correr, deixa ir, né? Não vamos nos misturar, né? Não vamos nos envolver nas fofocas. Não vamos tomar as dores dos outros. Nossa, quantos problemas eu já atraí para minha vida porque eu resolvia tomar as dores de outras pessoas no meu trabalho. Porque eu tenho esse perfil louco, né? De querer salvar quem tá à minha volta. Isso é loucura. Isso é loucura do ego. Então, esse exercício de me voltar para mim e de ocupar o meu espaço, ficar apenas no meu tamanho, cuidar apenas das minhas coisas, é um exercício que eu preciso fazer diariamente, né? Eu tenho uma tentação de querer salvar o próximo, de querer fazer o trabalho que ninguém tá me pedindo para eu fazer. Vocês já imaginaram uma pessoa que pede para fazer o trabalho?
e ouve não e fica pé da vida, essa pessoa sou eu, né? Porque eu gosto de trabalhar, né, gente? Eu acho que, sabe aquela frase? O trabalho dignifica o homem. O trabalho é a minha contribuição para o mundo, é por meio do meu trabalho que eu vou deixar esse planeta melhor do que ele estava lá há décadas atrás, quando eu cheguei, através de mamãe e papai, né? Então eu acho estranho não se gostar de trabalhar. Eu acho estranho você não querer buscar a sua vocação. Eu acho que é legítimo você falar, esse trabalho aqui, nesse trabalho eu não tô feliz porque eu não tô cumprindo a minha missão de vida, tá? Mas tem um trabalho para você. Eu acho estranho uma pessoa que chega segunda-feira e ela tá muito revoltada. Eu acho isso muito estranho. Juro para vocês. Eu acho isso estranho. Eu acho que isso precisa ser combatido. Eu acho que nós precisamos orar e pedir a Deus para que Ele nos leve para onde nós vamos ser úteis ao maior número possível de pessoas, como diria o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye do Brasil e do Japão, né? E aí? E aí? Como é que fica? Né? Como é que a gente fica? A gente tem que amar o nosso trabalho, né? E se você não tem hoje o trabalho que você ama, então faça esse trabalho bem feito de qualquer maneira, né? Faça esse trabalho bem feito de qualquer maneira. Eu vou dar aqui a oração para vocês, que eu passei para uma aluna, que eu amo demais, inclusive, essa minha aluna. Gente, eu já recebi tanto WhatsApp hoje, tanto beijo, eu queria agradecer a vocês, tá? E também agradecer aqueles que me presentearam, tá? Queria agradecer mesmo de coração. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a oração que eu mandei para ela. Ai, tá aqui. Oração para você conseguir um emprego melhor. Já li e vou ler de novo porque vale a pena. Somos felizes quando apreciamos o nosso emprego atual. O pior momento de nossas vidas é quando estamos insatisfeitos com o nosso emprego. Concordo. Nestas ocasiões, quem quer que seja, com certeza deve estar à procura de um emprego mais adequado para si. No entanto, uma pessoa não pode viver sem um emprego e, para viver mesmo a contragosto, é necessário permanecer no seu atual emprego. Se não conseguimos agradecer ao atual emprego, não encontraremos outro melhor. Por mais enfadonho que seja o trabalho, não pense em fugir dele. Para conseguir agradecer realmente ao emprego atual, ore do seguinte modo: este emprego é o local de trabalho mais adequado para mim neste momento da minha vida. Deus me colocou neste lugar para aprimorar a minha alma. Terminado o aprendizado da minha alma, receberei um diploma deste lugar, deste emprego, e poderei passar para um emprego melhor. Sei que este momento se aproxima. Para concluir o curso atual com excelente aproveitamento, dedico-me de corpo e alma ao trabalho atual e o realizo com a máxima perfeição possível. Por isso eu trabalho com prazer. Todos reconhecem os meus esforços, louvam-me e simpatizam comigo. Ao meu redor não existe um inimigo sequer nem obstáculo algum, somente existem as boas oportunidades. Deus me inspire. Tem uma outra que eu não tô com o livrinho aqui, tá lá no meu quarto. Tem uma outra que ele diz assim: por favor, Deus me inspire a eu saber quais são as coisas que eu faço bem e me dê a oportunidade de ser útil à humanidade com os meus dons e com os meus talentos, né? E nós estamos falando de trabalho hoje e nós estamos na parte da nossa jornada 2025 que fala exatamente do quê? Do nosso trabalho e das nossas finanças, tá? As nossas finanças, como eu já expliquei para vocês, metafisicamente elas serão proporcionais
à contribuição que nós estamos aportando ao mundo e ao valor que nós mesmos damos à nossa contribuição. Porque se eu achar que o que eu estou fazendo não vale de nada, né? Uma coisa que eu vejo aqui no Brasil é a imaturidade das pessoas, né? E isso, no meu ponto de vista, tem aumentado muito nos últimos anos, né? A pessoa faz um curso de final de semana e ela vira um terapeuta, né? Aí ela faz um outro curso de final de semana e ela vira, sei lá, um pedreiro. Aí ela faz um outro curso num outro final de semana online, né? E aí ela quer dar aula daquele assunto. Gente, isso é extremamente perigoso. Não façam isso. Busquem a excelência. Busquem viver. Nesse sentido, a mensagem que eu tenho para passar para vocês, ela é extremamente virginiana. Busquem alcançar a perfeição. A perfeição tem que ser a meta, né? Eu tenho, por exemplo, um aluno aqui, que é o Flan, que tem uma empresa de computadores, né? De reparo de computadores. E ele hoje tá de trabalho até o último fio de cabelo. Por quê? Porque faz o trabalho dele com excelência. E aí a gente estava conversando, outro dia eu estava falando para ele, você tem que ampliar a sua empresa. E ele não consegue. Porque onde ele mora, lá na cidade onde ele mora, no Nordeste, as pessoas não querem mais trabalhar. Porque vivem de assistencialismo do governo. Gente, isso é uma vida digna? Eu nesse ponto, eu sou muito assim, a mensagem do Shri Shri Ravi Shankar da arte de viver. Né? Você tá aqui nesse planeta para quê? Para tirar recursos? Comer, beber? Se reproduzir? É para isso? O que você tá dando de volta? Né? O Shri Shri, ele fala disso, inclusive, de uma maneira muito dura. Ele fala como se nós fôssemos os parasitas do planeta Terra, nesse nível de consciência que a gente está, né? O próprio Arli Cravo, que eu recomendo o canal dele para vocês, o Foco no Afeto, ele fala com base numa bióloga famosíssima que tem um livro maravilhoso, não sei o que de Gaia, que eu me esqueci, eu até tenho um livro aí. Eu não li, mas eu comprei. Quando ele indicou, eu comprei. Uma bióloga que fala que os seres humanos estão no estágio de praga biológica. O que é um estágio de praga biológica? É um estágio onde o crescimento populacional está desenfreado e você está consumindo desenfreadamente os recursos do planeta, do meio ambiente, dos ecossistemas. E o que você está dando de volta? E você está realmente dando alguma coisa de volta ou você só quer aparecer? Ou você só quer reconhecimento? Né? Eu sou de uma geração, gente, em que o trabalho vinha muito antes do sucesso. O Roberto Chiniachi, que é um dos grandes divulgadores da análise transacional aqui no Brasil, né? Ele o conceito, né, do triângulo de Kaufman, né, salvador, perseguidor e vítima, ele tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário, né? Hoje em dia as coisas estão se invertendo, né? Antigamente você trabalhava numa empresa 10 anos, 15 anos para conseguir um cargo gerencial. Hoje você já quer entrar na empresa sendo gerente. É complicado isso, gente. E isso é o ego, tá? Isso é o ego. Se vocês pegarem o extrato do ensinamento de um curso em milagres, tá? O extrato mesmo, vocês vão ver
que o ego é basicamente o anticristo, o Cristo de cabeça para baixo. Então, quando você quer colocar as coisas fora de ordem, você tá no ego. É o filho que manda no pai. É a mulher com a energia masculina e o homem com a energia feminina. É o funcionário que acabou de chegar querendo dar ordem pro cara que tá lá há 20 anos. Isso tudo é a contaminação dos diversos setores da nossa sociedade pelo sistema de pensamento do ego. Vai ver lá o respeito que os anciãos tinham nas sociedades americanas nativas. Hoje, as pessoas idosas, elas são lixo para nós. Muito também porque estamos paralisados no nosso amadurecimento psicológico e emocional e os corpos envelhecem, mas a gente não amadurece. Mas não era assim. As sociedades dos índios norte-americanos eram marcadas por ritos de passagem. E esses ritos de passagem determinavam o aumento das responsabilidades. Hoje em dia, todo mundo quer ter direitos, mas ninguém quer ter deveres. Os direitos são muito grandes na nossa infância. À medida que vamos ficando mais velhos, os deveres aumentam. Porque você vai assumindo papéis de liderança. E os papéis de liderança exigem isso. Mais deveres. Os direitos fundamentais continuam os mesmos. Mas você não tem, por exemplo, mais o direito de ter o seu pai pagando a conta de luz para você e você gastando luz desenfreadamente. Como dizia papai quando eu era criança, né? Papai dizia para mim, você acha que eu sou o dono da Light? Né? E aí papai chega hoje na minha casa, né? Meu amado papai, tá? Vocês vão rir com o que eu vou falar agora. Papai chega hoje na minha casa e várias luzes ficam acesas durante o dia, inclusive. E aí ele fala, você não vai apagar as luzes, não? Porque você está gastando mais do que você precisa. E eu falo, não, papai, porque existe uma coisa na conta de luz que é o chamado custo de disponibilidade do sistema. Então eu não passo desse consumo com as minhas luzes acesas. Aí papai tem que ficar quieto, tá? Mas papai falava assim comigo, Jaqueline, você acha que seu pai é o dono da Light? Não, não era. Não era. E ele estava certo. E ele estava certo. A casa dele, as regras dele. Não é? E ele estava certo, ele estava corretíssimo. E hoje nós queremos colocar tudo ao contrário, né? Ego, gente. O nome desse vírus é ego, né? Ou ítico, como a gente fez aquela live sobre o ítico, né? Exatamente os índios norte-americanos falando de quando esse vírus, esse programa do sistema de pensamento do ego chega e alcança eles, tá? Eu vou ler mais um pouquinho do Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Estamos na terceira regra do segundo passo, dê poderosamente. A primeira regra foi, dê a si mesmo primeiro. A segunda regra foi, assuma a responsabilidade por você mesmo e apenas por você mesmo. E a terceira regra é, alavanque a sua influência financeira. Onde há aqueles que dão com alegria... Há aqueles que dão com alegria e a alegria é a recompensa. Khalil Gibran. Eu me lembro da proprietária da loja de produtos de nutrição, Suzy Carroll, compartilhando uma epifania que ela teve no retiro. Eu sempre sinto um nível de culpa a respeito de vender produtos nutricionais para fazer dinheiro. Frequentemente, eu preferiria dá-los, ela declarou. Mas não mais disso. Seguindo em frente, abraçarei a sacralidade de receber
e dar, ao construir um negócio próspero, de modo que eu possa então ajudar a maior número de pessoas. Muito depois, ela disse com genuíno entusiasmo: eu comecei a formar um fundo, né? Um fundo não lucrativo para ajudar o cuidado holístico. Algo que eu tinha pensado a respeito, sobre o que eu tinha pensado a respeito por muitos anos. Então ela criou lá um fundo para poder começar a dar às pessoas apoio, né? Gratuitamente lá, apoiar as pessoas com cuidado holístico. A filantropia, que vem da palavra grega que significa o amor pela humanidade, pode ser a nossa ferramenta mais poderosa para modelarmos a grandeza. Muitas mulheres, entretanto, desqualificam-se como filantropistas porque não são grandes filantropistas como Andrew Carnegie ou Rockefeller foram. Então não acreditam que tenham o suficiente. Outros, se não são aqueles que estão ganhando pão, eles pensam que as doações para a caridade são a responsabilidade do seu cônjuge. Ainda não importa quanto dinheiro uma mulher tenha, se a ela lhe falta confiança ou conhecimento sobre o dinheiro, então ela estará relutante em dar. A razão número 1 pela qual as mulheres não doam é a insegurança econômica. Frequentemente ouço das mulheres em meus retiros: eu gostaria de poder dar mais, mas eu tive, né, muitos gastos, né? Eu tive muitos problemas com dinheiro ao longo dos últimos anos. A boa notícia é: você não precisa de grandes quantidades de dinheiro para fazer uma diferença considerável. Concordo plenamente. Arrume uma instituição para fazer a sua doação, né? Se você quiser me ajudar e doar para este canal, saiba que o seu dinheiro será sempre extremamente bem aplicado, porque o meu investimento com o canal é muito alto. Então eu tenho que pagar os equipamentos que eu compro, eu tenho que pagar o armazenamento dos vídeos, que tá muito caro, né? Eu tenho que pagar softwares que eu uso, e tenho que pagar os meus livros e tenho que pagar os meus cursos, tá? Então pode doar para mim, que você estará doando para Cristo, porque esse canal ele é todo dedicado a divulgarmos os verdadeiros ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Vocês podem confiar nisso, tá? Vocês me acompanham aí, viajando ao longo do ano, né? Fazendo meus cursos, vocês sabem que eu vivo o que eu prego, né? Cindy Bragg, por exemplo, produziu e hospedou um festival de comédia para uma audiência apenas de mulheres, para inspirar as mulheres através do humor a deixarem de jogar o jogo da vítima. Deve ter sido ótimo, né? Nossa Senhora. Ela deu uma porção do que ganhou, né, a uma organização de caridade para mulheres. Foi muito excitante produzir e hospedar este evento, ela disse efusivamente, mas fazer uma doação para essa organização, que se chamava Adequada para a Mudança, de fato fez eu me sentir como uma pessoa muito maior. Eu pude dar enquanto estava tendo um lucro, né? A professora de yoga, Stephanie Slock, soube de um evento que soava muito criativo para o Dia dos Namorados, que estava sendo oferecido numa forma assim: pague o quanto você puder pagar. Então eu decidi pagar o preço cheio.
Eu tive medo, mas fiquei animada ao mesmo tempo. E paguei e me senti livre para pagar mais do que os pensamentos do meu pequeno ser, do meu ego, diriam que eu deveria pagar. Modelar a grandeza inclui até mesmo os menores atos de generosidade, que podem não apenas afetar o beneficiário, mas melhorar a sua própria autoestima e o seu senso de realização. Entretanto, para realmente alavancar a sua influência financeira e para deixar um legado duradouro com um efeito máximo, é melhor você combinar a sua contribuição com a contribuição de outras pessoas. Ao fazer isso, você pode dar muito mais peso à sua contribuição individual, à sua doação individual, perdão. Coletivamente, as mulheres têm o poder de criar enormes mudanças sociais. Concordo. Há aqui muitos tipos de veículos para que se faça isso, incluindo círculos de doações, encontros de indivíduos que reúnem o seu dinheiro e escolhem aquela pessoa que vai receber o dinheiro juntos, né? Fundações de família, organizações privadas sem fins lucrativos criadas e fundadas por uma família em particular, fundos aconselhados pelos doadores, uma conta de um indivíduo, mas mantida e operada por um específico órgão de caridade. Grupos focados em mulheres. E aí vocês podem escolher não só os focados em mulheres, tá, gente? Animais, meio ambiente, ex-presidiários, tá bom? Tais como as Mulheres que Movem Milhões, que é uma organização cujos membros levantam no mínimo $1 milhão. Fundos globais para as mulheres, aí ela vai dar exemplos aqui, tá? Mas são todos fora do Brasil, então, enfim. Uma outra possibilidade para vocês doarem, que eu confio e garanto a idoneidade, Seitonoye do Brasil, tá? Esse dar alavancado, ele pode ser fácil de você não prestar muita atenção, né? E algumas vezes pode ser complicado para executar. Se você quer estar seguro de que você obtém benefícios dos impostos, todos os benefícios possíveis para as suas doações de caridade. Lembrando que você pode pegar toda a doação que você faz de caridade e descontar no imposto de renda, tá bom? Por sinal, não estou fazendo isso com as minhas doações para Seitonoye. Olha que interessante. Não estou fazendo isso. Posso fazer. Não estou declarando no meu imposto de renda. Eu recomendo altamente que você busque conselhos profissionais de um bom procurador estadual, um advogado ou um conselheiro de finanças para ajudar você a definir o quanto é possível e vantajoso dar. Ademais, 9 entre 10 pessoas não mencionam as caridades nos seus testamentos, né? Então, se um profissional não traz isso, esteja seguro de que você trará, né, o seu profissional. Pelo que eu entendi, é isso aqui, né? Quando você vai passar para o plano espiritual, você vai definir tudo aquilo que o destino de tudo aquilo que você pôde construir, né? Com o seu esforço, com a sua energia, com a sua inteligência, com a sua capacidade, você construiu um patrimônio. E é muito legal que você entenda que você é muito legal que você entenda isso. Que essa coisa de você doar, de você fazer caridade, vai ajudar você a ampliar o seu patrimônio. Vai ajudar você, sem a menor dúvida,
tá? Sem a menor dúvida. Não pensem que não é assim, porque é assim. Ajuda mesmo, tá? Aprenda a doar e aprenda a doar de forma inteligente. E se você gosta deste canal, se este canal apoia o seu crescimento, se você quer me ajudar a comprar mais livros, fazer mais cursos, trazer mais novidades para você, com toda a responsabilidade que eu busco ter, estando nesse ensinamento há quase 30 anos, tá? 27 anos de estudo de um curso em milagres, com muita responsabilidade, tentando trazer a vocês o ensinamento da maneira mais pura possível, com, sei lá, 95% do meu conteúdo gratuito nessas jornadas que eu tenho feito para vocês desde 2021. Então me apoie, tá? A minha chave Pix é o meu endereço de e-mail, JACK de que bom, e é ponto final, mariano@icloud.com, jack.mariano@icloud.com, tá bom? Vamos à nossa lição, vamos ler novamente. Eu já ia me esquecendo, hoje eu falei demais, me excedi. Estamos com um vídeo aí já de 45 minutos. A lição do dia: o medo não se justifica de forma alguma. Lição 240. O medo é um engano, a testa que te viste, tal como nunca poderias ser, e portanto olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma neste mundo é verdadeira, não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Esse é um mundo de realidade virtual, né? Testemunha apenas as tuas próprias ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. Como são tolos os nossos medos? Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia para que reconheçamos o teu filho e o libertemos. Que nós o perdoemos em teu nome para que possamos compreender a sua santidade e sentir um amor por ele, que é também o teu amor. O medo não se justifica de forma alguma. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem do dia. Agradeço muito a vocês por toda a luz e carinho que vocês estão me mandando no dia de hoje, meu aniversário. Saibam que eu tô recebendo e que meu coração tá muito acolhido, tá? Muito obrigada pela presença de vocês neste canal todos os dias, pelos comentários de vocês, pelas contribuições financeiras, por todo esse amor que vocês me enviam, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.